os dias, Deus precisa encontrar um coração aberto para trabalhar na libertação. Oh, glória a Deus. Então aí no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, está escrito o que, igreja? Estais, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da... Então Jesus, Ele te deu libertação, e Ele promete libertação. Mas existem pessoas que voltam para o jugo da prisão. Mas essa noite eu quero conversar com você, eu quero ministrar isso sobre você. Abrir os seus ouvidos, que Deus está aqui para libertar você, para limpar você de todas as prisões, abrir as portas de todas as prisões que têm se levantado contra a sua vida. Então a palavra do Senhor diz o que no livro de Gálatas 5, versículo 1? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Existe um cativeiro preparado pelo diabo para cada um das nossas vidas que estamos aqui. Existe algo preparado no reino do Espírito, no reino das trevas, porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então a função dele é nos pegar e colocarmos amarrados ao jugo dele. Mas a palavra do Senhor diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer esta obra. É esta obra que você será liberto nessa noite. Essa obra de prisão. Porque, irmãos, a gente entende que muitas pessoas precisam ser libertas. Existem cativeiros da alma que amarram, aprisionam, sufocam pessoas. E nossa luta, eu como pastor, eu quero dizer que a minha luta, a minha guerra, é para levar você a um nível de maturidade espiritual, a um nível de crescimento, a um nível de conhecimento. Mas tem pessoas que são tão dominadas em cativeiros espirituais das trevas, que são pessoas que não conseguem sequer orar. São pessoas que não conseguem sequer ler a palavra. Tem dificuldade para ler Bíblia, tem dificuldade para orar, tem dificuldade para louvar, tem dificuldade para vir à igreja, tem dificuldade de sair do cativeiro da depressão, do cativeiro do ódio, do cativeiro da falta de perdão. São pessoas que estão amarradas e nós estamos aqui como igreja do Senhor para abrir um caminho para essas pessoas, ou para você que está aqui nessa noite, para que você seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Meu prazer é que você entre no céu. Minha luta é para que você e sua família entrem no céu. Eu quero uma igreja, falávamos isso ontem. Precisamos de uma igreja liberta, curada, restaurada, limpa. E eu quero que você vença o cativeiro do diabo. É a minha proposta nessas 7 semanas. Senhor, eu preciso ser liberto do cativeiro que aprisiona a minha alma, que aprisiona o meu espírito, que aprisiona o meu corpo físico. Senhor, eu quero ser liberto pelo sangue de Jesus, porque a palavra de Deus me garante que Jesus se manifestou para me libertar. E por isso, Senhor, eu quero ser liberto. Quantos querem nessa noite essa libertação genuína? Oh, irmãos, eu quero. Quero que o Senhor passe o sangue dele sobre mim, e que nenhuma parte do meu mais profundo do meu ser deixe de ser alcançado por essa libertação. É de uma extrema importância a igreja do Senhor entender que nós precisamos buscar dia após dia essa libertação. A Bíblia diz que Deus nos liberta do cativeiro da mentira, das impurezas, das ganâncias, da fofoca, do suborno, da palavra de duplo sentido, da lascívia, da imoralidade, da prostituição, das inimizades. São cativeiros que nós somos aprisionados e Deus quer nos libertar. Há níveis mais profundos de cativeiros. Existem pessoas que passaram por experiências de macumbaria, passaram por experiências de outras religiões,
que aprisionaram a sua alma e que você carrega essas sequelas até hoje. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que você seja liberto nessa campanha. Para que você seja liberto, irmãos, de uma maneira tremenda, porque esse é o reino, esse é o evangelho, essa é a palavra que o Senhor nos ensina. E o que mais me incomoda e me preocupa é o que nós vamos ver agora. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 10. Todos vocês, abra a sua Bíblia. Nós vamos entender um tipo de cativeiro que aprisiona pessoas há anos e anos. Eu quero que você entenda isso hoje. Olha o que diz a palavra. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Versículo 11 especificamente. E ali estava uma que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Lhe causava uma enfermidade. E esse espírito já havia 18 anos. E essa mulher andava curvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo-a, Jesus chamou e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. E impondo, o versículo 13, e impondo-lhes as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. E aí nós vamos ver uma série de coisas que acontecem na sinagoga, mas o que eu quero nesta noite me expressar, a Bíblia diz que essa mulher estava há 18 anos, ali estava uma mulher que tinha um espírito, olha para você ver. A Bíblia diz que havia uma mulher que tinha ali um espírito que lhe causava uma enfermidade, já por 18 anos. Essa mulher vivia na sinagoga, irmãos. Se você for estudar o contexto dessa palavra, ela estava na sinagoga, era uma crente dentro da igreja, estava ali, buscando, orando, se derramando na presença do Senhor. Eu fui procurar a história dessa mulher e a gente entende que ela estava ali e ela participava de tudo. E ela era curvada. E era um espírito maligno de enfermidade que estava sobre ela. E esse espírito impedia a mulher de ser livre. Era o cativeiro da enfermidade. Era o cativeiro que entortava aquela mulher. Talvez hoje aqui nós não temos pessoas entortadas, curvadas. Mas talvez nós temos pessoas aqui que são crentes há anos e que precisa nesta noite de um fogo do céu de libertação. E que precisa estar aqui nesta noite dizendo: Espírito Santo de Deus, eu me revisto da libertação que a tua palavra diz que nós conquistamos através do teu sangue na cruz do Calvário. E eu quero nesta noite, no nome de Jesus, que você encontre na sua mente quais são os processos que Deus precisa fazer na sua vida. Você está aqui nessa noite e você veio porque você experimentou essa certeza de que Deus precisa libertar a sua alma. Com certeza você está dizendo: Deus, existe uma área na minha vida que eu preciso de cura, que eu preciso de ser livre, porque eu estou amarrada. Eu li um livro e esse livro me chamou a atenção. E por algumas vezes eu fiz libertações baseadas nessa experiência e eu alcancei êxito. E ali eu estava exatamente naquela semana lendo aquele livro. E eu falei: Deus, me faz ter uma experiência aqui, Senhor. Se verdadeiramente essa mulher quer ser liberta, porque o passo número 1 para a sua libertação é você desejar a libertação. Quando a gente lê aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, eu tenho certeza que essa mulher, ela desejava ser curada daquela envergadura. Eu tenho certeza que aquele espírito que estava nela não tinha dominado ainda as suas emoções e o seu desejo. Porque muitas vezes existe uma fase tão alta na libertação, uma fase tão difícil, que o diabo, ele cega o entendimento da pessoa para que ela ache que ela não precisa ser liberta.
Vocês já conversaram com pessoas? Porque, irmãos, a pessoa que está no Espírito de Deus, ela consegue detectar dentro dela a necessidade da libertação. Existem pessoas que sabem que tem o espírito forte da prostituição, que está impregnado nela. Por quê, pastora? Existem pessoas que, até um batom que ela passa, ela causa um efeito exacerbado no ambiente que ela está, por causa do espírito da prostituição que está sobre ela, o espírito da imoralidade, ou o espírito da sensualidade, que vulgarmente se chamam aí fora da pombagira. Existem pessoas que sabem que esse espírito vem, às vezes, para tirar o foco. E o que a gente mais percebe é que tem mulheres e homens que são felizes, porque chamam muita atenção, porque vão em determinados lugares e fecha o trânsito para a festa. Com certeza existe a beleza que Cristo colocou na gente, mas a beleza que Cristo coloca em nós é uma beleza santa, é uma beleza do Senhor, é uma beleza que vem do trono de Deus. E essa beleza, ela não causa esse alarde. Vocês já perceberam mulheres que quando você conversa com elas, até a risada dela é diferente? E ela conquista os homens pela risada? Qualquer coisinha, na macumba, eles dizem que essas pessoas estão incorporadas pela pombagira, pela a Maria Padilha, pombagira cigana. Isso é o nome que eles dão lá. Para mim é espírito de prostituição, de sensualidade. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque existem prisões na nossa vida que nós temos que desejarmos sermos libertas pelo sangue de Jesus. E a gente tem que entender, isso não está certo comigo não, tem coisa errada aí. Existem homens, irmãos, que é incrível. Pode ser um cara mais feio que existe, mas quando esse espírito de sensualidade está na vida dele, ele chama a atenção no lugar que ele está. Vocês já viram isso que eu estou falando? Vocês já tiveram experiências com isso? Amém, gente? Então é preciso que nós tenhamos uma visão espiritual. Deus, eu estou aqui para ser liberto. E a pastora não vai ficar passando a mão na cabeça, não. Porque minha função aqui é levar você e a sua família a serem livres de todas as prisões e cativeiros do inferno. Amém, igreja? E a Bíblia diz que essa mulher, havia uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. E já havia estado nela por 18 anos. E ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo a Jesus, chamou e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Essa mulher, ela desejou ir até Jesus para ser liberta. Essa mulher, ela entendeu que havia uma deformidade e ela desejou ser livre pelo poder do sangue de Jesus. Para que o Senhor entre com provisão de libertação na sua vida, na sua família, na sua caminhada, é preciso que você enxergue a necessidade. Olhe para você, porque, irmãos, eu sei o que assola a minha família. Você deve saber o que assola a sua casa. Então a sua guerra tem que ser em cima disso. A sua batalha espiritual, a sua busca, a sua oração, o seu jejum tem que ser no propósito. Deus, liberta a minha vida, liberta a minha família. Porque, irmãos, eu com 16 anos de idade, eu percebi, com 15 anos de idade, foi a minha primeira experiência em expulsar um demônio em uma pessoa da minha família. Então eu entendi, com 15 anos de idade, eu entendi qual era o espírito que estava dominando, naquela época, a minha família. E eu pude entender: Senhor, eu quebro essa maldição. E olha que interessante, eu não fui atrás de pastor,
Nessa época, quando eu tinha 15 anos, nem existia ainda direito esse negócio de batalha espiritual, como é tão se pregado e ensinado hoje em dia. Mas naquela época, Deus me deu autoridade. E Deus me fez entender. Sabe por que Deus faz essas coisas com a gente? Quando a gente tem intimidade com Ele. Quando a gente tem, olha, não importa a idade, não importa o seu grau de espiritualidade, mas você é pastora. Não, irmãos, eu tinha 15 anos, eu era um adolescente. E houve uma manifestação demoníaca dentro da minha casa, da minha família. E engraçado, ó, para você ver o chamado de Deus, já era em minha vida naquela época. Eu me lembro como se fosse hoje, que Satanás ele veio com tanta fúria para me destruir, para me rasgar. E eu me lembro que eu estava dentro de um quarto, e eu e uma outra irmã, uma moça que trabalhava na nossa casa, que era cheia do Espírito de Deus, mulher de Deus, e eu me lembro que Satanás ele veio com tanta fúria para me rasgar, e eu me lembro que eu fiquei entre duas paredes, mas ali, quando eu me vi acuada, porque eu tinha 15 anos de idade, né? De certa forma veio um medo, uma opressão, alguma coisa sobre a minha vida, e a moça que estava, ela não teve coragem de chegar até a mim, e a pessoa da minha família que estava endemoniada, ela veio com tanta fúria, mas eu me lembro, irmãos, que eu levantei a minha mão e eu disse: para, Satanás, em nome de Jesus, eu te expulso deste corpo agora. E naquele momento aquela mulher foi liberta pelo sangue de Jesus, saiu dela para a glória de Deus. Então, meus irmãos, não precisa você ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa você ser, sabe, tem gente que fala assim, mas é o chamado. Não, irmãos, quem tem Cristo no Espírito, ele cumpre os projetos de Deus, ele vive o poder da palavra, ele conhece aquilo que o Senhor tem para ele. E para a glória de Deus, eu comecei meu ministério de libertação com 15 anos de idade. Com 13 anos, eu me entreguei ao Senhor, já crente. Com 13 anos, eu me posicionei e disse: Deus, eu entrego a minha vida para o teu serviço, para a tua obra, para o teu querer. E daí para frente, irmãos, o Senhor vem me usando. Com 16 anos de idade, eu tive minha primeira experiência de cura divina no centro da cidade, Vitória da Conquista. Eu me lembro que eu ia ali naquela rua Maximiliano, a do Bradesco ali, é Maximiliano o nome daquela rua. Me lembro que eu ia naquela rua, com 16 anos, eu ia descendo ali, não sei o que eu estava fazendo ali, não sei se eu tinha ido, não me lembro se eu tinha ido ao banco, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu ia descendo e tinha um velhinho morrendo sem ar. Irmãos, algo tomava o ar dele. Não sei se ele estava com problema no pulmão, eu não sei. Eu sei que foi a minha primeira experiência de cura divina. E naquele momento, eu descendo ali a Maximiliano Fernandes, que é aquela avenida ali do Bradesco, eu vi aquela multidão ali, o homem passando mal, e aquela multidão eu fui e me encostei. E quando eu me encostei, o velhinho morrendo, sem ar, sem ar, sem ar. Naquele momento veio uma unção. E essa unção sempre aparece em mim. Quando eu tenho compaixão pelas pessoas, é como se fosse o próprio Cristo me impulsionando a fazer aquilo. E naquele momento eu levantei o meu rosto para aquele velhinho, e eu pedi licença àquelas pessoas que estavam ali, e eu impus a minha mão sobre a cabeça daquele velhinho, e eu disse: todo espírito de morte, 16 anos de idade, todo espírito de morte, toda obra maligna de morte, eu te expulso da vida desse homem agora. Seja livre dessa falta de ar, em nome de Jesus. Irmãos, eu vi com os meus olhos aquele velhinho, e ele voltou a respirar normal. Esse Jesus, ele permanece em mim, e ele está aqui, e ele quer usar você também para um grande ministério na terra. Então a gente fica pensando assim: poxa, isso é ministério para fulano. Não, o ID do Senhor Jesus está em nós. O ID do Senhor Jesus está em nós. Então nós entendemos, quem está no Senhor entende qual é a área que tem que ser liberta. Amém? Você sabe, minha casa precisa ser liberta nessa área. Minha casa tem que ser liberta aqui. Você entrou aqui nessa noite e você sabe qual é o motivo que Deus te trouxe aqui.
Pela ministração que eu estou pregando aqui, você já está identificando qual é o tipo de espírito que está atuando na sua vida e que você precisa ser liberto. Ah, pastora, mas, irmãos, todos os dias nós necessitamos da glória de Deus. Todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias nós somos destituídos da sua glória. Saímos do padrão da glória de Deus. Então, irmãos, todos os dias eu preciso de uma mão de Deus, de um fogo de Deus, de uma libertação de Deus na minha vida. Se sua família é voltada para o alcoolismo, hoje você vai passar aqui dizendo: Jesus, eu quero ser liberta do alcoolismo. Senhor, eu quero ser liberto do alcoolismo. Se sua família precisa ser liberto do homossexualismo, Senhor, eu quero ser liberto desse demônio que assola a minha vida e da minha família. Você pode perceber, irmãos, você pode perceber. Você vê casos na família, você vê pessoas de primo, tio, não sei quem, tudo com o mesmo problema. O Senhor Jesus é o Deus que quebra maldições. Ele fez isso, Ele continua fazendo, Ele vai fazer na sua vida. Existem pessoas aqui que têm problemas sérios na área de prostituição. Já falei muito sobre isso aqui. A tia era assim, a irmã da tia era assim, e você não consegue parar. Você tem um desejo exacerbado por coisas nessa área que você não entende. Você não consegue ser fiel à sua esposa, por mais que você tente ser fiel. Está na igreja há tantos anos, mas não consegue. Isso é um demônio que precisa sair do seu espírito, deixar você livre. Esse cativeiro vai ser aberto hoje. O Pai das luzes vai descer e abrir a porta desse cativeiro, e você vai sair dele em nome do Senhor. Irmãos, eu não me esqueci da palavra que eu estava dando da moça da libertação, que é o que eu disse a vocês, da mãe que perdeu o filho. Eu disse: Deus me dá experiência, estão lembrados? Deus me dá experiência para libertar essa moça. E sabe o que Deus fez? Nesse livro que eu estava lendo, diz assim, que Satanás, ele pinta os quadros do que ele deseja fazer na sua vida. E ele no inferno, ele coloca esses quadros dentro de prisões. E lendo esse livro, a moça que escreve esse livro, ela diz assim, a irmã que escreve, ela diz que ela teve essa experiência, e ela foi no inferno, e ela viu, Deus permitiu que ela fosse, e ela visse toda a história dela pintada num quadro, e esse quadro lá, aprisionado, dentro de um cativeiro no inferno. E eu entendi, eu falei: Deus, me dá uma experiência de libertação. E aquela mulher aqui dentro dessa sala, a gente conversando, o Senhor trouxe a iluminação. E do jeitinho que eu vi a experiência, eu fiz com ela. Eu disse a ela assim, nós oramos, e eu disse a ela: nós vamos agora descer no inferno. Não vai fazer isso sozinho em casa, amém? Nem você que está ouvindo essa mensagem pelo CD, não faça isso sozinho em casa. Faça se o Senhor te der autoridade. Faça com um líder espiritual. Amém? E eu peguei na mão dela. Não, nós descemos. E ali, em espírito, eu disse assim: Deus, em nome de Jesus, todo o quadro pintado da vida dessa irmã, esse quadro que Satanás pintou de depressão, de morte, de tristeza e de angústia, Senhor, nós vamos arrancar a alma dela das prisões do inferno. E nós descemos. E pelo Espírito, irmãos, nós abrimos a porta da prisão. E ela viu, eu não tenho um dom de visão. Mas ela literalmente, irmãos, ela teve a visão. Ela viu quando a alma dela descia ao inferno. E ela tirava de lá do inferno. E eu, junto com ela, segurei na mão dela. E nós dissemos assim: nós vamos abrir a porta da sua prisão agora no inferno. E você vai sair daqui no nome de Jesus. E no mundo espiritual, irmãos, nós abrimos a porta e nós saímos daquela prisão. E nós pedimos que o anjo do Senhor fosse e fechasse aquela prisão, para que nunca mais ela voltasse àquele lugar.
E ali, no mundo do Espírito, nós pedimos ao Senhor que quebrasse toda aquela influência, que quebrasse todos os planos do inimigo. Tudo que o diabo tentou projetar para a vida dela no inferno, nós pedimos que o anjo do Senhor quebrasse, destruísse e que desse uma nova vida àquela senhora. Irmãos, e para a glória de Deus, ela é livre hoje, não mora mais aqui na nossa cidade, foi para uma outra cidade, é uma mulher de Deus, cheia de alegria, cheia do Espírito, e toda a maldição foi quebrada da vida dela, de depressão. A mãe morreu de depressão, a avó teve sérios problemas com depressão, e agora o mesmo Espírito queria pegar ela e destruir a vida dela, e nós decretamos o milagre e ela foi liberta. Irmãos, nós podemos ser libertos pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele conquistou essa liberdade na cruz do Calvário. E nós podemos ser livres. No nome do Senhor Jesus, nós podemos ser livres. Porque muitas vezes, o caminho do cativeiro é o que escolhemos trilhar. E só quem consegue sair desse caminho são aqueles que realmente desejam. A vontade. A Bíblia diz que quando Adão e Eva receberam a liberdade no jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor olhou e falou: olha, vocês são livres para comer de todos os frutos, de todas as espécies que aqui estão, vocês são livres para arrancar das frutas e comerem. Mas dessa árvore aqui, não façam isso. A liberdade do Senhor, irmãos, é quando andamos com Ele. Quando nós andamos com o Senhor, nós temos a liberdade que Ele conquistou para nós. Mas existem princípios de que coisas que Ele não permite tocar, nós não devemos tocar. Existem situações que Deus fala com a gente, não é para você. Você não deve ir. Então, o Senhor tem nos chamado para a sua liberdade. E há uma provisão para nós, nesse sentido, nessa liberdade que o Senhor nos conquistou. E foi desta forma que o apóstolo ele se expressa, lá em Gálatas 5:1 que a gente acabou de ler. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Foi para esta liberdade, a liberdade que andamos com Ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Existem coisas que eu não devo tocar, nem ir, nem pisar e nem comungar. Amém? Então, nessa noite, eu quero que o Senhor traga essa liberdade que Cristo conquistou para mim e para você, no nome de Jesus. Amém? E como essa mulher, que havia 18 anos, que padecia dessa situação, que padecia dessa doença de viver encurvada, e era um espírito, a Bíblia diz bem claro para nós aqui, a Bíblia relata isso bem claro. Olha aqui o que diz o versículo 11. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava já por 18 anos. E ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Vendo a Jesus, chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Existia um espírito que dominava aquela mulher. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? O Senhor Jesus, Ele quer entrar na sua história de vida. E Ele quer libertar você. Ele quer hoje passar o sangue dEle para tirar todas as marcas que o diabo deixou na sua vida. Ele quer lavar você com o sangue dEle para a libertação. Amém? Quantos desejam essa libertação em nome de Jesus? Nós entendemos, irmãos, eu sei que você você está sendo orientado aqui nessa noite para receber essa libertação. Eu não quero deixar você com medo, nem desesperar. Não é isso, eu quero alertar. Porque o mundo espiritual, gente, existe. Eu não posso pintar aqui uma história linda Não, o mundo espiritual existe. Satanás não brinca, ele está lutando para lhe destruir, para acabar com você. Então, se você sabe que existe algumas coisas da sua vida, que você sabe que são pontos de contato, que o diabo olha e lhe fala: eu não saio da vida dela por causa disso, disso, disso.
É hora de você dizer: Deus, eu quero ser liberto pelo sangue de Jesus. Senhor, eu quero que tu passe o teu sangue de libertação hoje. Lava-me, lava as minhas vestes, lava a minha alma, tira as marcas da minha alma. Se você tem tendência para roubo, é uma doença, o médico já detectou. Não, irmão, pode ter até detectado pelo médico, mas Jesus liberta você hoje. Tem pessoas que têm uma doença, não é doença, eu não vou dizer que é doença não. O povo até lá fora, o médico dá até nomes, né? Tem pessoas que vivem dessa forma, tem problemas sérios na saúde, mas o sangue de Jesus tem poder. Existem situações que a gente tem que lutar todos os dias, guerreando com o diabo todos os dias. Todos os dias botar a mão e dizer: eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Você não tem direito sobre a minha corrente sanguínea, sobre a minha medula, sobre o meu couro cabeludo, sobre o meu corpo físico. Você não tem poder sobre isso, porque o meu corpo é templo do Espírito de Deus. E tudo que vier aqui dentro vai fluir do Espírito de Deus. Aleluia. Tem pessoas que precisam ser libertas da inveja, porque não suporta ver a prosperidade do irmão, porque não suporta ver o irmão andar com um carro novo, porque não suporta saber que aquele irmão ou aquela irmã tem traços mais bonitos que o seu. E o Senhor diz claramente que quem vive dessa forma não herdará o reino dos céus. É preciso que você entenda que hoje o Senhor quer entrar na sua vida para libertar. Você tem sofrido há tantos anos, você tem experimentado essa guerra há tantos anos. Essa campanha hoje veio para que o Senhor entre no seu espírito e liberte das prisões todo o cativeiro que prende o seu espírito. Porque Deus nos fez para sermos águias. Deus não nos fez para sermos prisioneiros. Você tenta colocar uma águia no cativeiro, tem que ser um lugar muito grande, porque se for pequeno ela rasga tudo, ela quebra tudo, porque ela não nasceu para viver em cativeiro. O Senhor te chama nesta noite para ser liberto pelo poder do sangue da cruz. Depende de você. Amém? Depende de você. Depende de você desejar. Essa mulher, ela desejou. Quando ela soube que Jesus ia estar ali, ela desejou a libertação dela. Você precisa desejar a sua libertação hoje. E dizer: Jesus, até aqui Satanás dominou, até aqui ele colocou o dedo dele, mas hoje eu quero ser liberto pelo sangue da cruz.